paz do Senhor Jesus, uma alegria estarmos juntos aqui nessa noite. Essa semana foi uma semana um pouco agitada, um pouco difícil para nós, que nós tivemos que fazer uma mudança de residência. Então isso traz uns certos contratempos, questões de arrumação, colocar as coisas no lugar, e a gente ainda está meio perdido, procurando algumas coisas, ajeitando algumas coisas, colocando as coisas nos devidos lugares. Eu quero iniciar esse momento desse nosso culto de adoração ao Senhor nessa noite com uma oração, orando ao Senhor, agradecendo pela sua vida, pelas nossas vidas, agradecendo a Deus por tudo quanto Deus tem feito na vida de cada um sobre a face da terra. Então eu te convido nessa hora a fechar os seus olhos, a você se colocar diante de Deus, a levar o seu pensamento ao Senhor, a buscar agora a presença do Senhor nesse momento, porque com certeza Deus falará ao seu coração nessa noite. Pai querido, Pai de amor, te damos graças por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque apesar das grandes dificuldades, ó Deus, e das circunstâncias que estão à volta de cada um de nós, o Senhor tem dado vitória a cada um. O Senhor tem fortalecido a fé, tem fortalecido a esperança de todos para continuarem na jornada, nessa jornada de fé em Cristo Jesus, na sua palavra, atravessando todas as dificuldades e incertezas, e tendo a certeza absoluta de que nós chegaremos ao final de todas essas coisas com a bênção do Senhor. Quero te pedir nessa hora, Deus, por cada irmão e irmã que está conectado nessa hora, que está dando a Ti um culto no seu lar nesse momento, adorando o Teu nome, que está ligado a Ti. Senhor, fortaleça esse coração, fortaleça essa mente. Nós queremos, na autoridade do Teu nome, repreender todo espírito de medo, todo espírito de confusão, todo pânico, toda dificuldade de entendimento do momento presente, e que eles sejam preenchidos, ó Deus, pela fé, uma fé segura, uma fé certeira, uma fé que não vacila, mas uma fé que os fortalece para continuarem a jornada e chegarem ao fim de todas as coisas. Deus, vai tomando nas Tuas mãos, Senhor, todas as pessoas que nesse momento estão sofrendo, ó Deus, com doença, com essa doença em hospitais, estão nos leitos, ó Pai, nas UTIs, outros que estão nas suas próprias casas em observação. Nós queremos te pedir, Deus, toca neles com as Tuas mãos de poder, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa, Senhor, trazer, ó Deus, novamente, ó Deus, condições a esses corpos, ó Pai, de combaterem, ó Deus, esse vírus, e que eles possam ser restaurados para a glória do Teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos pelo dia de hoje, por tudo quanto o Senhor preparou para cada um de nós. Deus, visita esse irmão aí na sua casa, essa irmã aí na sua casa, toca nele com o Teu poder, enche essa casa com a Tua presença, que o Teu Espírito Santo esteja envolvendo, enchendo esse lar agora, e eles possam, ó Deus, estar cheios de Ti nessa noite. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, de convidar você, nessa noite, para meditar comigo num texto que se encontra em Atos capítulo 23. Em Atos capítulo 23, nós vemos aqui um texto muito interessante. É um texto que nos fala sobre Paulo, um momento um pouco difícil da sua vida. Lá no verso 10 e o verso 11, que dizem assim: a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Queridos, é interessante que esse fato que acontece na vida de Paulo não é um fato isolado. Paulo, ele trocou de posição quando ele se entrega ao Senhor, quando ele conhece a Jesus. Ele passa de alguém que tinha uma vida tranquila, uma vida de poder, onde ele desfrutava de autoridade, de comodidade,
agora passa para uma situação de ser perseguido. E nesta situação especificamente do capítulo 23 de Atos, Paulo está sendo perseguido. Paulo entra num momento de pregação da palavra que gera um tumulto, uma discussão através dos sacerdotes que tentam matá-lo, que incitam a população a matá-lo. E Paulo então pede ajuda do comandante, porque agora ele estava sendo preso, para que o protegesse naquele momento tão difícil. E Paulo estava ali em apuros, nós poderíamos assim dizer, mas se parece muito com a nossa caminhada nos dias de hoje. A caminhada da vida, ela sempre nos faz parar, e nós precisamos então nos fortalecer e continuar até o nosso objetivo, até o nosso destino proposto. Então nós precisamos parar, nos fortalecer de quando em quando para continuarmos, porque não há condição de nós continuarmos sem uma parada. E às vezes essa parada, ela é difícil, ela não é intencional. São situações nas quais se levantam barreiras que tentam nos impedir de chegar aos nossos objetivos. Paulo está vivendo um momento assim. Nesse momento, ele está sozinho, ele está numa cela agora fria, escura, de uma fortaleza. Ele passa uma situação bem complicada nesse momento. Talvez naquele momento passasse pela mente de Paulo que fosse a última noite da vida dele, que ele fosse executado naquela noite. Mas ele sabia de uma coisa, que ele não estava na mão dos homens, ele estava na mão de Deus. E isso é importante nós lembrarmos no momento presente, que nós não estamos nas mãos das pessoas, nós não estamos nas mãos de uma enfermidade, de uma pandemia, nós estamos nas mãos de Deus. E Deus continua, Ele continua sim no controle de todas as coisas. Não se desespere, não deixe o medo tomar conta da sua vida. Você está nas mãos de Deus. Paulo entendia isso, queridos. Ele estava preparado naquele momento para morrer com Cristo, se fosse preciso. Conforme em Filipenses 1:21 ele fala sobre isso, sobre o morrer em Cristo. Nesse momento em que ele pensava ser o fim, ele recebe uma visita. Jesus lhe aparece novamente e o fortalece naquele momento. Talvez você esteja passando por dias assim, dias de dificuldade, de dúvidas. Talvez você esteja hoje, nesse momento, um pouco apavorado com tudo que está acontecendo. Com os noticiários, com a discussão e a crescente confusão política na nossa nação, com os problemas econômicos que estão vindo por aí. Talvez você esteja assustado. E eu quero te convidar nessa noite a você parar, para você fortalecer-se, para você renovar as suas forças, assim como Paulo faz. E eu queria compartilhar com você dentro desse texto alguns pontos. Como Jesus nos fortalece quando nós estamos no momento que nós mais precisamos. Tenho visto relatos de pessoas que estão apavoradas, com medo de morrer. Estão isoladas dentro de casa e mesmo assim estão com medo de morrer. Não estão saindo de casa. E estão com medo. Não digo que você não deva tomar os devidos cuidados, nós não estamos tratando como uma brincadeira, uma coisa séria, uma enfermidade séria, uma pandemia, atingiu o mundo todo, pessoas estão morrendo, e nós devemos tratar isso com a devida seriedade. Entretanto, nós não podemos nos apavorar, nós não podemos nos desesperar, nós precisamos manter a nossa fé firmada em Deus, e precisamos ter sempre a esperança de que tudo isso passará, e que Deus tem coisas melhores para todos nós. Se você crê nisso, mesmo aí na sua casa, adore o Senhor, glorifique o nome dEle, receba isso em nome de Jesus. A primeira atitude que acontece nessa situação com Paulo, e que eu acho interessante, que me chama bastante a atenção,
é que naquele momento que ele está difícil ali, complicada, preso, o Senhor aparece para ele. Naquele momento que poderia ser a última noite dele. Talvez você esteja pensando, eu estou apavorado, talvez hoje não seja a minha última noite, talvez hoje seja o último tempo que eu terei da minha vida. Saiba de uma coisa, Deus está ao seu lado, Jesus, Ele aparece para você. O seu medo e a sua dúvida é que às vezes impede que você o veja, que você o sinta ao seu lado. Assim como os discípulos que estavam no caminho de Emaús, saindo de Jerusalém em direção à cidade de Emaús, e Jesus aparece a eles, não conseguiram ver Jesus, eles não conseguiram identificar Jesus, porque o medo, a tristeza profunda estava enchendo os seus corações. Não havia espaço para mais nada, queridos. Não havia espaço para fé, não havia espaço para esperança. Talvez você esteja nessa noite amedrontado, mas eu quero dizer isso. O Senhor Jesus, se você desejar abrir o seu coração, nessa noite ainda Ele vai te visitar e Ele vai te fortalecer, assim como Ele visitou Paulo naquela cela e o fortaleceu naquele momento. No meio da noite, queridos, quando ele estava sozinho, o texto diz que o Senhor vem até ele. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Num calabouço úmido, num calabouço escuro, num calabouço onde não havia nenhum tipo de conforto. E Paulo estava ali, deslumbrando a presença de Jesus ao seu lado, o visitando, o confortando, o fortalecendo naquele momento. Querido, se você quer continuar a sua caminhada, se você quer vencer esse momento difícil de dúvidas, de incertezas, peça ao Senhor para estar ao seu lado. Ele estará ao seu lado, se você desejar abrir o seu coração. Eu tenho certeza absoluta, queridos, que Ele vai te fortalecer e que você terá a certeza de que Ele está aí, bem do seu ladinho, não distante, mas bem próximo a você. O Senhor Jesus, a quem Paulo havia conhecido no caminho de Damasco, lhe aparece agora novamente. Paulo precisava de um companheiro ali naquele momento. Ele precisava de alguém ao seu lado que preenchesse aquele vazio naquela cela. E agora Jesus aparece para ele. É interessante que Jesus não ficou à sua frente. Jesus não ficou acima dele pairando nos ares. Mas Jesus ficou ao lado de Paulo. O que isso ensina e nós podemos entender nesse dia? Que o Senhor Jesus ele está ao nosso lado para nos fortalecer. Ele poderia estar acima de Paulo numa visão para que Paulo adorasse. Ele poderia estar à frente de Paulo para tentar segurar Paulo. Ele poderia estar atrás de Paulo para empurrá-lo, mas não. Jesus aparece ao lado dele. Lembre-se disso, meu querido, minha querida. Jesus ele está ao seu lado. Ele está ao seu lado. Ele não vai te deixar em momento algum. Ele vai estar com você, Ele vai cuidar de você, Ele vai estar olhando por você, Ele não vai te deixar. Ele está ao seu lado. É só você desejar. E eu quero te convidar nessa noite a você buscar a presença dEle, a você querer a presença do Senhor profundamente. Nesse momento de crise, peça ao Senhor para estar com você, para encher a sua casa, para visitar a sua família, para visitar os seus vizinhos, para visitar os seus irmãos e irmãs. E eu tenho certeza que o Senhor fará como Ele fez com Paulo. Isaías 43, verso 2, nós temos um texto que diz para nós assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios passares, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso fala de proteção, fala de cuidado, do cuidado de Deus para com aqueles que o amam, para com aqueles que o servem. Você é alguém que tem o cuidado de Deus. Eu não sei como é que você está aí na sua casa, se você está só nesse momento, se você está ao lado de outras pessoas,
Mas se você estiver ao lado dessas outras pessoas aí, diga para essas pessoas, fortaleça a fé dessas pessoas, diga para eles, o Senhor está te amparando, o Senhor está te fortalecendo, Ele é quem cuida de você. A segunda coisa que nós podemos ver, e é interessante aqui, é o que Jesus diz para Paulo. Ele diz para Paulo assim, Paulo, tenha coragem, tenha coragem. Queridos, como é fácil nós nos sentirmos acovardados diante dos problemas e das dificuldades. Quando os problemas vêm, o nosso coração dói, estremece, a nossa fé se abala, as dúvidas aparecem. Mas, queridos, Jesus está dizendo para você nessa noite, coragem, coragem, coragem. Isso tudo vai passar. Paulo reconheceu a voz firme e suave de Jesus naquele momento. O que eu peço nessa noite a Deus é que você reconheça a voz de Jesus. No momento onde se ouve tantas vozes de tantos lugares, com tantas informações, é necessário que você reconheça a voz de Jesus. Talvez Paulo sentisse algo como o calor do hálito do Senhor falando no seu ouvido. Coragem. Que som tremendo, maravilhoso deve ter sido para ele. Naquele momento, sentir e ouvir o Senhor falando com ele. Deve ter sido um momento tremendo, onde a presença de Deus deve ter inundado aquela cela, com toda certeza. A voz de Jesus que tem autoridade sobre todas as coisas, conforme está declarado lá em Mateus 28, 18. Nesse momento, estava dando a Paulo uma ordem para ter coragem. Querido, se Deus fala para nós termos coragem, se Jesus disse para Paulo ter coragem, querido, é porque não é algo que ele tem que fazer em nós, tem que ser uma atitude nossa para com a situação que nós estamos vivendo. Ele não está dizendo eu vou te encorajar, ele está dizendo tenha coragem. Então cabe a você nesse momento ter coragem, se encher de coragem, e o Senhor fará a parte dele. A sua alma então se recompôs. Não há nada mais melhor do que a presença de Deus. Neemias 8, verso 10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu sei que nesses dias nós não podemos ter a comunhão física, nós não podemos estar juntos, aglomerados, ali adorando, se abraçando, se cumprimentando, se alegrando, como dizem na gíria hoje, juntos e misturados. A gente não pode fazer isso nesses momentos atuais. Mas, queridos, nós podemos sim, com certeza, nos alegrarmos no Senhor. Alegre-se nele, busque a presença de Deus. Tem pessoas que pensam que para buscar a presença de Deus é preciso que você se retire, esteja num lugar sozinho. Não, querido, você pode falar com Deus e ouvir Deus no seu dia a dia, no seu quarto, na sala, na caminhada, na rua, dirigindo, andando de bicicleta, onde que você estiver, você pode ouvir e falar com Deus em todos os momentos. Faça isso e deixe essa alegria da presença dele encher a sua vida. Paulo, naquele momento ali que o Senhor fala com ele, que o Senhor diz para ele ter coragem, que o Senhor se põe ao lado dele, queridos, ele se enche de alegria. A prisão já não era mais o mais importante. A ameaça de que o matariam não era mais importante. A incerteza e a dúvida sobre o futuro não era mais importante. O mais importante era a alegria que ele estava sentindo pela presença de Deus. Querido e querida, que Deus possa trazer essa alegria ao seu coração nessa noite. Que você possa ser contagiado por essa alegria de uma forma tremenda. Que você possa estar como Neemias hoje dizendo que a alegria do Senhor é o que te fortalece, é o que te alegra, é o que te faz superar todos os obstáculos da sua vida, assim como aconteceu com Paulo. Uma palavra apenas de Jesus foi o suficiente para reanimar a vida de Paulo. Uma única palavra, uma única frase. A palavra coragem, a frase, tenha coragem. Olha que coisa tremenda, queridos. Tão pouco e se recebe tanta coisa através de tão poucas palavras. Deus, com a sua palavra, ele criou todas as coisas. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Hebreus 11, 3 diz, por isso o que precisamos para ter forças é ouvir a voz do Senhor.
Quando nós ouvimos essa voz do Senhor, as coisas acontecem, elas se materializam, elas saem do mundo natural, espiritual e sobrenatural, e elas acontecem no mundo físico e material que nós estamos vivendo. Você já ouviu a voz do Senhor? Você já ouviu Deus falar com você? Eu tenho certeza que medo, dificuldade, não é a voz do Senhor, é a voz de outra pessoa, de outro ser. A voz do Senhor para você nessa noite é: tenha coragem. Tenha coragem. Terceira coisa que eu quero observar nesse texto com você: há um propósito para a sua vida, como havia para a vida de Paulo. Olha o que o Senhor diz para Paulo: assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Olha o que Jesus está dizendo para Paulo. Paulo está dizendo para ele: não acabou, Paulo. Ainda tem muita coisa pela frente. Eu ainda vou te usar. Eu ainda farei grandes sinais, ainda farei maravilhas através da sua vida. Sua vida não acaba hoje aqui. A sua vida vai continuar. E eu estarei com você. Queridos, da mesma forma, nessa noite eu quero trazer isso para a tua vida, para a nossa vida. Deus está dizendo para nós que Ele quer nos usar, que Ele vai continuar nos usando como Ele usou você ontem, como Ele te abençoou no dia de hoje, como Ele te abençoou hoje quando você acordou. Ele te abençoará no dia de amanhã também. Ele te abençoará no mês seguinte, Ele te abençoará no restante desse ano e Ele te abençoará nos anos vindouros, em nome de Jesus. Receba isso na sua vida. Tome posse disso na sua vida. Propósito de Deus para a sua vida. Há um propósito, queridos. Há um propósito. E quando o propósito de Deus existe na nossa vida, queridos, enquanto ele não é cumprido, ainda não é o fim. Nós estamos no meio das coisas. Nós ainda não chegamos ao fim. Tome posse disso. Segure isso. Prenda isso na sua mente e no seu coração. Você está dentro de um propósito de Deus. Deus ainda fará grandes coisas através da sua vida. Jesus apontou para Paulo, queridos, o seu alvo, que seria o de testemunhar ali em Roma. Talvez nunca Paulo tivesse pensado em Roma. Mas nós sabemos que a palavra de Jesus se cumpriu na vida dele. Se você vê em Atos 23 mesmo, nos versículos 12 e 21, né? Diz que o Senhor livrou Paulo da cilada dos judeus, nesse momento que ele está vivendo. Porque ele foi protegido por 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros. Olha quanta gente, que multidão que Deus levantou para proteger Paulo naquele momento. Queridos, você acha que se Deus levanta naquele momento e coloca ali soldados romanos ali, né, 270 homens armados e bem armados para proteger Paulo, Deus não pode hoje te proteger de uma situação com um vírus? Será que Deus não é capaz disso? Eu creio que Deus é capaz disso. E eu creio que Ele pode fazer muito mais do que isso na sua vida. Em Atos 24, logo na sequência do que aconteceu com ele, com a situação em que ele está preso, diz que Paulo testemunhou para o governador Félix e para sua esposa Drusila. Olha só, queridos, Paulo já está testemunhando para o governador no tempo seguinte, logo depois dessa adversidade. Logo mais à frente, no Atos 25, Paulo vai testemunhar para o governador Festo. Lá em Atos 26, ele vai testemunhar para o rei Agripa e para a rainha Berenice. Em Atos 27, queridos, ele vai sofrer um naufrágio e ele será protegido, guardado, cuidado por Deus. Não só ele, mas Paulo recebe de novo uma mensagem do Senhor que diz para ele que nenhuma vida se perderia naquele naufrágio. E ali ele é protegido de novo. E lá em Atos 28, até o verso 30, nós vamos ver que Paulo está pregando lá em Roma. Ele está preso na cidade de Roma, numa prisão domiciliar, e pregando a palavra de Deus se cumprindo. Você consegue entender isso? O propósito de Deus, ele se cumprirá, amado e amada. O propósito de Deus, ele se cumpre. Deus não é um Deus desorganizado. Deus não é um Deus que anda por aí com plano B, C, não. Deus só tem um projeto, Deus só tem um propósito. E o propósito de Deus nunca, como disse Jó,
nunca será frustrado. Ninguém pode frustrar os propósitos de Deus. Portanto, tranquilize seu coração, acalme a sua alma, tranquilize os seus pensamentos, que eu sei que vem nessa hora muitos pensamentos contrários. Há um propósito de Deus para a sua vida, queridos. Essas três coisas, são três coisas que acontecem nesse texto, que são três coisas magníficas, espantosas, maravilhosas, assim como Jesus é. Ele vai cuidar de você, mesmo que você esteja nesse momento, que você esteja vivendo um momento de muita dor e muita dificuldade, até de muito medo, receio do que virá pela frente. Saiba que o Senhor Jesus, Ele está ao seu lado. A segunda coisa, o que Ele te diz é para ter coragem. É você que precisa fazer alguma coisa. Tenha coragem. Tenha coragem. Enfrente o problema nesse momento. Enfrente a situação. Não baixe a sua cabeça. Pelo contrário, levante sua cabeça e olhe para o céu, onde Deus está. Deus não está no chão. Deus está no céu. Olhe para o alto. Olhe para Deus. E a terceira coisa, entenda que Deus tem um propósito para a sua vida. E esse propósito se cumprirá. Ele não vai permitir que nada te aconteça até que o propósito dele seja cumprido. Você só tem que ser fiel. Você só tem que se manter fiel ao Senhor. E o propósito de Deus se cumprirá cabalmente, plenamente na sua vida. Tenho certeza absoluta disso. É isso que a Bíblia nos garante. Quero concluir nessa noite. Quando você achar que a caminhada está difícil, estiver desanimado, lembre-se, Jesus está ao seu lado. Ele fala ao seu coração e te dá coragem. Ele te garante vitória, mostrando o propósito que Ele tem para a sua vida. Não desanime. Jesus está com você e te ajudará até o fim de todas as coisas. Eu quero encerrar nessa noite, desejando a você uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, uma noite de renovo de forças. E que amanhã você tenha um novo dia pela frente. Um dia onde você possa vencer todas as barreiras e obstáculos que aparecerem no seu caminho. Que você possa ter a sua fé aumentada e fortalecida. Que você possa ter também muita esperança. Deus tem o melhor para a sua vida. Ele não tem o pior. Ele tem o melhor para você. Só tenha fé. Somente seja fiel ao Senhor. E todas as coisas serão colocadas nos seus devidos lugares. Eu quero encerrar nessa noite. Eu vou pedir a Sandra para estar fazendo uma oração nessa hora. Eu quero convidar você que está em casa, colocar sua mão sobre o seu coração e sobre a sua cabeça. Seu coração simbolizando a sua alma, as suas emoções, e a sua cabeça e a sua mente, onde estão os pensamentos. É onde verdadeiramente a guerra da nossa vida é tratada, é na nossa mente. Então, coloque uma mão sobre a sua cabeça e outra sobre o seu coração, sobre o seu peito, simbolizando a mão de Deus sobre você nessa hora. Que o Senhor te toque profundamente nesse momento. E que esse momento seja um momento renovador, encorajador, fortalecedor. Senhor Deus, nessa noite, Pai, nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Mesmo, Senhor, estando longe um dos outros, Senhor, sabemos, Pai, que a Tua presença, Senhor, o Senhor está em todo lugar. O Senhor está, Senhor, quem está nos assistindo, Senhor, nas casas, nos lares. Pai, muito obrigado, Senhor, por essas vidas, Senhor. Te pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha renovar, Senhor, a nossa mente, nosso coração, Senhor. Retira, Senhor, de nós todos os pensamentos ruins, Senhor. Não deixe, Senhor, que isso venha fazer morada dentro de nós. Mas, Senhor, que vier algo, algum pensamento, Senhor, que esteja querendo atrapalhar, Senhor, a nossa vida diante de Ti, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, abrir o nosso entendimento, nossos olhos, para que possamos ouvir somente a Tua voz. Que o Senhor venha falar claramente, Senhor, nossos corações, direcionando, Senhor, cada atitude. A cada amanhecer, Senhor, em cada dia, Senhor, tudo venha a ser direcionado pela Tua presença, Senhor.
Ajuda-nos a permanecer firmes, Senhor, em meio, Senhor, a tantas dificuldades que têm aparecido, Senhor, diante dessa pandemia, Senhor, que tem tomado conta, Senhor, de todo o mundo. Mas sabemos que nós pertencemos a Ti, Senhor. Cada um de nós temos um propósito. E que nessa noite, Pai, que nós possamos fazer como Paulo, Senhor, ouvir a Tua voz e ter, Senhor, a coragem necessária para estarmos prosseguindo, Senhor. Que todo medo, Senhor, venha cair por terra, porque nós ouvimos a Tua voz. Sim, e cremos que todo o propósito que o Senhor tem, Senhor, traçado para nossas vidas, se cumprirá. Nada vai impedir, Senhor, os propósitos de cumprir em nossa vida, Senhor. Fique conosco, Senhor, que essa palavra, Senhor, venha ser lembrada nos nossos dias, Senhor. Quando estivermos passando por alguma situação, possamos lembrar daquilo que Paulo passou e ele venceu, Senhor. E depois foi usado, Senhor, para testemunhar da Tua palavra para várias vidas, Senhor. Assim também faça conosco, Senhor, que nesses momentos difíceis nós possamos ser usados diante do Senhor para várias vidas que não conhecem a Ti, que estão tão temerosas diante de tanta situação, Pai. Dá-nos a Tua sabedoria e que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha estar sobre nós aonde quer que estejamos. Seja na nossa casa, Senhor, seja que às vezes que tenhamos que ir à rua resolver alguma coisa, ou mesmo trabalhar, Senhor. Abençoa aquelas pessoas da área de saúde, todos aqueles que precisam, Senhor, ir às ruas para trabalhar, Senhor. Que o Teu poder, Senhor, possa estar sobre a vida deles, revestindo, Senhor, e livrando, Pai, de todo mal, Pai. Pai, também queremos apresentar a vida, Senhor, de todos os idosos, Senhor, que pertencem à nossa igreja, que são familiares nossos, Senhor, pessoas a qual amamos e conhecemos, Pai. Que o Teu poder, Senhor, esteja sobre a vida deles, guardando, livrando, Senhor, de toda enfermidade, Senhor. Fica conosco, Pai, onde quer que nós estejamos. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua presença está em todos os lugares. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando a você que na terça-feira também teremos o nosso culto de oração. A pastora Carlise estará ministrando uma palavra de poder, uma palavra sobre a sua vida, estará orando pelos seus pedidos de oração. Você pode colocar os seus pedidos de oração através do Facebook da igreja, as suas necessidades, e com certeza nós estaremos ali também orando por vocês. Vocês, irmãos e irmãs, são membros da igreja e têm os seus dízimos para entregar. É só entrar em contato com a Mônica, nossa tesoureira, que ela estará recolhendo, ela estará pegando com você e ela estará entregando o seu envelope. É necessário isso porque, obviamente, nós temos que pagar as contas da igreja que vencem, né? E infelizmente a gente precisa acertar. Que Deus o abençoe, que Deus fortaleça você nesse momento, que a sua fidelidade seja realmente recompensada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.